Boa noite mais uma vez. Boa noite ao palestrante, né, o Rafael Costa. Agradeço aqui em nome da Faculdade Paraíso aqui do Ceará, né, por você ter aceito esse convite para poder estar ministrando a respeito desse assunto, né, de estrutura metálica, a visão do mercado, né, você que é um empresário que atua no ramo, e para apresentar um pouquinho dos seus conhecimentos das obras, né, que a sua empresa presta serviço, para que os alunos possam ter esse contato, né, com a visão agora do empreendedor, do empresário, né, como é que é o mercado de estrutura metálica, né, aqui no Brasil. É importante eles terem esse conhecimento. Muitos deles já vão ingressar no mercado de trabalho daqui a pouquinho, né, daqui a um semestre, 2 semestres, eles já estão entrando no mercado de trabalho. Então, é uma importante visão aí, em termos de agregar conhecimentos enquanto acadêmicos ainda. Tá? Pessoal, então, só apresentar aqui para vocês a respeito do Rafael. O Rafael Costa, ele é sócio proprietário da Termoforte Serviços, tá? Ele presta serviços, a área de atuação da empresa dele na área de mineração, das cimenteiras, mexe com obras no geral, tá? Óleo e gás, indústrias, calcinação. Então, especialidades da empresa, né? Questão de manutenção industrial, manutenção de tubulações, locação de equipamentos, trabalha com fabricação e montagem de estruturas metálicas, né? Que é o foco da nossa palestra de hoje, entre outros assuntos, tá? Também desenvolve, né, implantação de projetos de combate, né, prevenção de incêndio, fabricação de montagem, instalações de equipamentos industriais. Então, o Rafael, né, ele aceitou esse convite nosso aqui da faculdade, né, para poder estar explanando um pouquinho com vocês nesse dia de hoje. Rafael, seja muito bem-vindo mais uma vez, e passo a palavra para você, você pode compartilhar com o pessoal e dar início à palestra, tá bom? Seja bem-vindo, mais uma vez agradeço. Obrigado, boa noite para todo mundo. Prazer é meu, né? Na verdade, é a minha primeira experiência como palestrante, né? Mas os desafios e a pandemia estão aí para nos ensinar muitas coisas. Hoje eu estou aprendendo mais um pouquinho com vocês, estou à disposição desde já. Preparei uma apresentação sucinta, né? Bem básica, mas com temas muito importantes para todo mundo da área de civil, que provavelmente vai ter que em algum momento ser mais empreendedor do que de fato engenheiro, né? Essa é a ideia que todo mundo não tem. Quando você compra civil, você pensa, não, eu vou ser engenheiro, a grande maioria pensa que vai trabalhar numa empresa, e nem sempre o mercado favorece, né, para isso. Muitas vezes você tem que ser a empresa, você tem que ser o empreendedor. Então, eu acho que esse é um conceito muito importante. Quando eu fui procurado, eu falei, eu acredito que esse tema talvez seja mais importante para eles do que, de fato, falar da parte técnica. Hoje, qualquer coisa que você quiser saber da parte técnica, você digita no Google, sem você ter uma expertise na área, você consegue entender, tá? Todos estão me ouvindo bem? Tá tudo certo? Mandem só um ok aqui, estão me ouvindo? Perfeito. Eu vou compartilhar aqui agora um conteúdo que eu preparei, tá? Um conteúdo bem simples, como eu disse. Deixa eu... preparei para vocês aqui e vou falando, eu não consigo ver vocês, então se tiver algum problema, alguém me avise, tá? Eu deixei as duas apresentações da minha empresa, vou passá-las rapidamente para vocês entenderem. Hoje a Termoforte, né, os contratos que eu trabalho, a minha empresa ela é separada em duas estruturas. Nós temos a Termoforte Estruturas Metálicas e temos a Termoforte Serviços. Desculpa. E aí vocês vão entender a importância da diferença das duas e vocês conseguem, de fato, começar a pensar até no futuro negócio de vocês, tá? A Termoforte Estruturas Metálicas trabalha com estruturas residenciais, né? Que é algo que está mais linkado ao que vocês fazem, né? Aqui eu tenho na tela um esboço, um layout do que o cliente queria, né? E aqui a gente tem a parte estrutural que eu fiz. Só para vocês terem uma noção, uma estrutura dessa demora de 30 a 35 dias para estar pronta. Ou seja, meu cliente faz isso hoje, daqui 35 dias,
eu estou com a estrutura pronta. Em cima aqui vocês devem estar vendo projetado, né? E embaixo vocês estão vendo pronto, Ô, né? Rafael, só Oi. desculpa interromper, mas não tá passando para a gente aqui a mudança de página, não. Não mudou de página? Tá na Não mudou, tá primeira? na primeira ainda. Se puder verificar. Então não sei como é que faz. É Tá, só mas aí você está na embaixo. página do slide? Isso. É só clicar aí embaixo, mexendo no próprio. Não, Na é porque né, direção. vocês conseguem ver a minha mãozinha aqui do Já mouse? consegui. Isso aí tá beleza. Na verdade eu tinha feito um hiperlink aqui para apresentar as duas, né? Eu acreditei que o hiperlink jogaria a imagem para vocês. Será que se eu pegar o folder ele aparece? Isso, você pode compartilhar o folder da mesma maneira que você compartilhou a apresentação. Tá, Beleza? então deixa eu voltar aqui então. Ok. Só um minutinho. Então, vou apresentar o primeiro folder, que é o estão vendo ele? Não. Agora sim, agora sim. Pode Tá? passar. Então, esse é o folder da Termforte Estruturas Metálicas, né? A gente já vai diretamente para um exemplo bem bacana. Isso aqui é o que o cliente projetou, né? Era o interesse dele. Aqui embaixo está toda a estrutura metálica. Repito, né? Uma estrutura metálica feita com 35 dias. E aqui embaixo você tem a estrutura pronta, né? Consegue visualizar? Tranquilo? Tá perfeito. Pode dar continuidade. Então eu vou voltar na imagem para vocês verem. Olha para você ver o nível do que o cliente queria, o que a estrutura metálica faz em 35 dias, né? Essa aqui foi uma experiência muito importante. É um cliente de fora do país que queria fazer uma casa que também fosse uma casa de eventos. É um ramo muito interessante na área de estrutura metálica, casa de eventos, tá? O mercado de casamentos é um mercado que cresce abundantemente e cada vez a gente precisa de espaços menores, né? As peças são menores, então é bem interessante esse mercado, tá? Então, uma apresentação rápida da Termforte, né? O que a gente faz? Nós trabalhamos com estruturas metálicas para edifícios, casas de eventos, casas particulares, e eu vou mostrar isso para você também no decorrer da apresentação, tá? Voltando para a tela aqui, vou apresentar para continuar na apresentação. Então, o conceito da palestra, a gente vai falar do mercado e a gente vai entrar agora nos exemplos de aplicação, né? A estrutura metálica pode ser aplicada com mais frequência, né? Em galpões, edifícios, supermercados, shoppings, estruturas industriais e estruturas para sustentação de equipamentos. Mais abaixo eu vou explicar o que é cada uma. Qualquer um que tiver qualquer dúvida, que já queira explicar, eu vou só passar esses itens, mas quando a gente for falar de mercado, eu vou explicar cada área, tá ok? O custo-benefício da estrutura metálica. Aí a gente já começa a ter informações importantes. Aquela mesma estrutura que eu mostrei para vocês, se vocês fossem fazer toda a parte estrutural que nós na Metallic chamamos de esqueleto, né? Com a estrutura civil, né? Com a parte de concreto armado, vocês demorariam eu acredito, em torno de 60 dias com uma estrutura simples, né? Eu não estou falando de uma construtora, estou falando de pedreiros, né? Contratados por um engenheiro que vão ali cuidar daquela obra. Foi uma obra feita com 35 dias. O dono da obra mesmo me falou que outras construções demoraram em torno de 60 a 70 dias para a mesma estrutura. Limpeza de obra, né? É muito, muito simples. O metal ele vem prontinho para a gente ir pintado. Quer dizer, a empresa compra o aço, beneficia o aço, né? A gente prepara toda a parte de furação, medidas, sapatas, e isso vai tudo para a obra direta. Então você tem não falando mal, tá? Mas a sujeira que a obra civil gera, né? A areia para lá, a brita para cá, cimento para lá, tá? A parte de orçamento é uma parte muito importante a gente frisar. O que acontece com a obra civil que não é gerida por um engenheiro? Eu sei que estou falando para futuros engenheiros, mas é importante vocês entenderem isso porque é uma visão empreendedora. Hoje em dia, se você pega uma obra civil e aí você estima lá que você vai gastar 100 mil reais, é muito comum você ouvir a pessoa falar assim, nossa, estimei 100 mil reais e gastei 130. Eu sei que existem várias interferências, o próprio cliente pode querer mudar, mas no Metallic você não tem isso. Então o cliente faz um orçamento comigo, por exemplo, uma estrutura dessa custa 250 mil reais,
Ele não paga 251 mil reais, ele paga 250 mil reais, né? Porque não tem como sair fora, a estrutura é por peso. Então, a nossa base de cálculo para orçamentação é peso. Então, eu vendo 30 toneladas a X reais, o valor final é aquele, ok? E a questão de mobilidade. O que, que eu trago para vocês de mobilidade? Fizemos em Confins, que é na cidade que a gente trabalha, né? Nós fizemos um estacionamento, aqueles estacionamentos para o aeroporto de uma empresa privada, e simplesmente o Estado tomou a pista, né, dessa empresa. Então, essa empresa quis mudar o estacionamento de lugar. A estrutura foi toda retirada, né, e montada em outro lugar. Então, quer dizer, o cara não teve custo mais com a matéria-prima. Teve um custo, sim, de montagem, desmontagem, mas essa mobilidade que a estrutura metálica traz para a gente, para alguns mercados, por exemplo, galpões, pavilhões, estacionamentos, dão uma segurança muito grande para o investidor, ok? Então, acompanhando legal? Se puder mandar áudio, porque eu não consigo ver vocês, tá? Beleza, pode continuar. Vamos falar agora do mercado, tá? Nós dividimos o mercado aqui dentro da nossa empresa em 3 tipos de mercado, no qual eu atendo os 3, tá? O primeiro é o mercado de construção, que é o mercado que vocês estão inseridos. Esse mercado é um dos mercados mais interessantes e aproveitados fora do Brasil. O mercado de construção atrelada a instalações de montagem de estruturas metálicas no Brasil ainda não é forte, tá? Eu posso te falar que dentro de um condomínio, por exemplo, eu tenho 200 casas e dentro dessas 200 eu tenho 5 a 6 casas com estruturas metálicas, tá? Eu vou mostrar fotos de uma que eu estou fazendo em Lagoa Santa, cidade vizinha a minha aqui. Fui lá hoje na obra visitar para tirar a foto para mostrar para vocês. E eu consegui perceber isso. Dei uma volta legal no condomínio e percebi que, né, 95%, 90%, a gente está falando aí de edificação ainda de concreto. E a estrutura metálica em torno de 5 a 6 casas, né? É muito interessante que as pessoas ainda não pegaram, porque é o seguinte, 90% das pessoas que estão construindo são famílias que têm o sonho de construir, e talvez 5 a 10% são empresários. Quando você está vendendo para o empresário, que inclusive é o nosso cliente final, o empresário quer saber quanto que custa e quanto que vale. E existe uma diferença muito grande de quanto que custa e quanto que vale, né? Se eu te perguntar quanto que vale um litro de gasolina, não sei aí onde é que vocês moram, mas aqui vale R$4. Mas se você estiver num lugar escuro, longe de sua casa, onde não tem posto de gasolina, você paga até R$10 pelo litro de gasolina, ou mais, né? Então, quanto que custa é 4. Mas quanto que vale? Quanto que vale depende do momento, depende de tudo de bom que aquilo ali vai te trazer, né? Quais são os benefícios. Então, é um mercado extremamente amplo, né? O que eu tenho para falar com vocês é que o mercado de investidores, as pessoas físicas ainda vão entender o quanto a construção com estrutura metálica vai passar a valer a pena daqui a um tempo. Né? O aço é uma coisa que cresce muito, é difícil a gente fazer uma comparação. Você pega aí o valor de cimento, pra você ter uma ideia, hoje o cimento aqui na minha região ele é o mesmo valor que ele era 7 anos atrás. Né? Então, o aço não, a gente está falando de R$600, né, a tonelada. Então, o do minério, né? Então, a diferença é muito discrepante. Se você pegar, talvez, a tonelada de cimento, a gente está falando de um valor muito inferior, né? Então, automaticamente, a construção com estrutura metálica, ela vai ser mais cara mesmo, tá bom? O mercado de indústrias é um mercado que eu estou muito presente, tá? Eu tenho umas fotos para mostrar, eu vou até adiantar as fotos, até para ficar mais dinâmico. Quando eu falei com vocês da construção, né? Essa é uma construção que eu estou fazendo em Lagoa Santa. Isso é uma obra de 16 dias hoje, tá? Essa obra foi fabricada na minha empresa, onde eu gastei em torno de 12 dias para fabricar, e nós já temos 16 dias de campo. Eu trouxe algumas vistas. Essa é uma vista de frente da casa, tá? Atrás de mim, né? Vou imaginar que eu estou tirando essa foto agora. Está a Lagoa de Lagoa Santa, em um condomínio. Aqui a gente tem as vistas laterais, né?
tirei essas fotos para vocês. E aí vocês terem noção da importância, né? De você conseguir visualizar o esqueleto. Porque depois de pronto, você pode perceber na primeira foto que eu mandei, ó, na primeira apresentação do meu folder, que depois de pronto você não consegue muito perceber, né? Que ali tem a estrutura metálica, porque realmente a fusão dela, seja com vidro, seja com a parte de tijolo, seja com drywall, essa fusão parece que elimina, né? A agilidade que esse esqueleto trouxe para a obra. Tá ok? Mesmo porque aí a gente está falando de acabamento. Você pode ter uma obra toda em estrutura, mas seu acabamento ser todo com massa, né? Gesso, do jeito que você preferir. E aqui já vou falar da estrutura metálica para indústria. O segundo item é o item indústria, né? É um item que a gente, como eu disse, a gente é muito forte. Eu trouxe algumas fotos aqui para exemplificar. Eu trouxe praticamente um passo a passo de uma estrutura metálica. Só para vocês terem noção, uma casa dessa aqui, eu estou falando de uma estrutura de 26 toneladas, ok? Só para vocês terem uma ideia, cada coluna dessa é 4 toneladas e meia, tá? Então é uma estrutura para receber peneiras e britadores, né? Nós trabalhamos para empresas que vendem tecnologia. É um mercado muito bom, tá? Tenho prazer de dividir isso com vocês, porque o mercado de minério de ferro é um mercado que cresce demais, é um cenário que está ligado à China, né? Então a China ela traz muitas oportunidades para a nossa região, além de comprar o nosso minério, né? Então ela faz com que a expansão do minério seja um ciclo contínuo. Se você parar para pensar, o minério sai da terra, né? Vai para a China, em alguns casos ele volta para o Brasil mais barato do que eu consigo de fato produzir aqui, porque o nosso custo de imposto aqui dentro é muito maior, tá? Essa é a mesma estrutura numa vista diferente, tá? E aqui ela já subindo. Eu tenho uma outra minha apresentação que eu vou voltar para vocês, onde esse prédio já está quase concluído, tá bom? Isso é uma obra corrente. Eu paralisei essa obra no dia 26 de março, devido ao Covid, e tem que terminar essa obra até o dia 30 de julho. Hoje eu já estaria com essa obra finalizada. Esse é só um dos prédios, tá bem? Eu vou voltar aqui para mostrar para vocês a nossa apresentação do serviço, tá? Terá que abrir do mesmo jeito que você abriu a outra, viu, Rafael? Ok. Tô ficando bom nisso aqui, hein? Pessoal, enquanto o Rafael abre lá, o Rafael, eu esqueci de falar com vocês, a empresa dele atua na região metropolitana de Belo Horizonte, lá em Minas Gerais. Tá? Por isso que ele está trazendo esse contexto da migração nessa parte da indústria. Tá? Já conseguem ver? Isso, já está ok, pode dar continuidade. Esse está em PDF, tá? Eu não consegui fazer de outra forma. Só confirma para mim se ele está descendo a imagem. Está descendo? Alô? Não, tá beleza, tá ok. Tá na página de atuação? Tá, sim, mineração, cimenteiras, obras. Bacana. Aqui estão os clientes da nossa empresa, né? Vocês devem, talvez, ter ouvido falar em alguns, mas para vocês terem uma ideia, essas empresas aqui são empresas detentoras de tecnologia. Simplex, MDE, Astec e MIC, né? E aqui nós temos alguns clientes finais. A Loash, que é a Belocal, a Magnesita, que é a produtora de refratário, GSMs e MMs são produtoras de minério, né? A CEMOC, que é onde eu estou fazendo essa obra, é uma produtora de nióbio, que é um tipo específico de aço, né? Um mineral um pouco mais raro. Pra você ter uma ideia, ele tem em 4 lugares do mundo, né? E o país tem duas fontes aí de nióbio, tá? Aqui é aquela apresentação, né? O Ricardo já fez para vocês de tudo que nós fazemos. E aqui a gente tem a parte que eu gostaria muito de apresentar para vocês, né? Era uma parte que a gente poderia falar o que é isso metálica e qual é o link que ela tem com a civil. Eu tenho esse exemplo aqui, vocês devem estar vendo, do meu lado esquerdo, onde eu tenho um tanque, né? Esse tanque se chama espessador de lama,
É um projeto onde a lama entra por cima, por gravidade, a lama desce, ela sai por uma tubulação como lama, e em cima fica mantida a água, né? A água volta para o processo. E só para vocês terem uma ideia, quando eu peguei essa obra foi até de um parceiro em comum meu e do Ricardo, né? Nós tivemos um problema, porque a parte de topografia foi contratada com uma terceira empresa. Então, quer dizer, eu vendi a estrutura metálica, um parceiro meu vendeu a obra civil e o meu cliente final contratou uma topografia diferente. O que aconteceu? Eu tenho aqui 8 bases, nenhuma das bases bateu com o centro do espessador de lama, né? Então, assim, a importância das áreas estarem conectadas, né? A importância de uma civil que vá conferir, né, o que o projeto diz, essa relação das áreas é muito importante. Eu queria muito mostrar isso para vocês, tá? Aqui embaixo nós temos também mais base civil, várias bases aqui, tá vendo? Isso aqui é uma mineração inteira, eu vou mostrar a foto dela aqui um pouco mais abaixo, tá? Então, toda a base civil para receber as nossas estruturas metálicas. Esse material é todo fabricado aqui na nossa empresa. A nossa empresa está em Confins, tá bom? O material é todo fabricado aqui. A nossa fábrica ela tem uma capacidade de 200 toneladas mês. Aqui embaixo está a obra quase pronta, né? Na verdade é porque eu tirei uma foto para visualizar a parte das correias transportadoras, que também precisam de uma base civil muito precisa, tá? Aqui embaixo, essa apresentação que eu estou mostrando para vocês é a apresentação da empresa mesmo, que eu mando para os meus clientes, tá? Eu dei uma atualizada colocando essa última obra, e aí eu gostaria de mostrar esse processo, né? Aqui a gente está falando da parte inicial da base civil, aqui a gente já está falando da base civil a ponto de receber as nossas sapatas e os chumbadores, né? E aí a gente já começa a colocar. Só para vocês terem uma ideia qual que é a importância da agilidade que a estrutura metálica traz. Essa estrutura inteira foi montada em 2 dias, tá? Eu estou falando para vocês aqui de 28 toneladas. Ou seja, as mesmas 28 toneladas que eu montei na estrutura para a casa, considerando que são perfis leves, eu montei em 2 dias, considerando a estrutura metálica. Mesmo porque é um processo que, se você parar para pensar, ele é muito fácil, né? É um quebra-cabeça, onde eu tenho aqui os chumbadores afixados na civil, e basicamente a estrutura é colocada em cima e apertada a parafuso. Toda essa obra é a parafuso, ok? Aqui a obra, como que eu deixei ela, esse que foi meu último dia, né? Como ele ficou, tá vendo aqui já com as escadas, tá vendo? Corrimão. A obra teve que ser paralisada. Nesses 2 vãos é onde serão instaladas as peneiras. As peneiras que fazem a separação do nióbio por granulometria, tá? Essa aqui é aquela foto da obra que eu mostrei para vocês. Não sei porque, mas está bem claro aqui, mas eu espero que vocês consigam ver, né? Aqui é a obra pronta. Então aqui ó, a gente tem o tanque, espessador de lama, e aqui toda a estrutura de britagem do material, britagem e separação do material, tá ok? Essa aqui é uma outra planta que nós montamos em Nova Lima, né, na nossa região aqui, uma planta muito interessante, uma planta de minério de ferro. Essa planta aqui era uma planta que já existia, tudo que vocês estão vendo aqui mais colorido é novo. Então a gente fez uma expansão. Essa planta ela tem como se ela atendesse um lado de lá da usina, e eles precisavam de expandir para preparar um novo tipo de fino. Fino é o nome que eles dão para o minério, tá ok? Estão acompanhando? Tá beleza, Rafael. Então, voltando aqui a falar do mercado, né? Então, eu apresentei para vocês o mercado de construção metálica, né? Que é aquela que vai atender o edifício, a casa da pessoa e os prédios, né? E apresentei também a parte da indústria. E o outro mercado que nós temos aqui é o mercado do Estado, né? O que acontece? O Estado é um excelente comprador, tá? Para vocês aí que podem vir a ser empreendedores também.
O Estado é um excelente comprador, mas ele tem um problema. O Estado ele trata os nossos serviços e produtos como commodities, né? E não funciona assim. O Estado fala para mim, por exemplo, que o metro instalado de telha galvanizada, a telha Galvalume, é R$ 40, né? Hoje a gente compra a telha em torno de R$ 24 o metro. Ele me fala que paga 40. Mas o mercado paga 40, mas ele não quer saber se a telha oscilou, né? Então, essa questão de você colocar o seu produto barra serviço como commodity é uma coisa que é um pouco arriscada, mas ainda assim é um mercado muito interessante, porque ele compra com muita frequência. Se você conseguir ter algum programa, né, que te sinalize quais são as cotações, quais são as licitações dentro de um raio que você consiga atender, passa a ser um mercado muito interessante para estruturas metálicas de hospitais, estruturas metálicas para quadras esportivas, estruturas metálicas para escola. Esse mercado cresceu muito, principalmente na região Nordeste, tá? Eu vou deixar no final até meu e-mail para que vocês possam contatar, o meu telefone para que vocês possam ligar, para que eu apresente para vocês como que eu sei dessas informações, porque a gente assina. Hoje são revistas, né? Revistas virtuais, assim, que nos direcionam. Olha, tem uma quadra montando lá no Pernambuco, tem uma quadra montando lá em São Paulo. O valor da quadra, a prefeitura estima que vai gastar R$ 500 mil. É assim que funciona, tá? E aí a gente entra ou não na concorrência. E avalia tudo, avalia logística, avalia se aquele tipo de quadra ou aquele tipo de estrutura metálica está dentro do que nós conseguimos trabalhar, se é possível produzir ou não no local, porque a gente tem uma fábrica aqui, mas não impede a gente montar uma estrutura no lugar e montar toda a caldeiraria e a estrutura metálica no local, tá bom? Então, Rafael, falei. Rafael, só compartilha de novo a apresentação. Agora. Tá. Essa aqui? Deixa eu ver. Não, a anterior, que estava lá na parte do. Você está falando do Estado agora, né? Isso. Naquele slide, que não estava compartilhando aquele material, não. Tá, o do slide? Isso. Na verdade é porque eu não coloquei fotos, Ah, tá? entendi. Ah, não, então pode dar Eu só, continuidade. eu só estava falando do mercado. Então, Ok. assim, eu apresentei para vocês os 3 mercados que eu estou inserido, né? São mercados que eu posso abrir para falar com vocês, né? Eu gostaria muito de entender o que vocês pensam. Aquela frase que eu falei no início, quando você entra para um curso de civil, né? Quando eu entrei para o Senai fazer mecânica, eu achei que eu ia ser mecânico, né? Eu me via trabalhando como mecânico, né? Torneiro, ou apertando parafuso em obra, ou dando manutenção no equipamento. E aí, devido ao meu jeito, né? Eu tenho meu tino é comercial, eu acabei tendo que virar mais empreendedor do que mecânico, né? Se você me perguntar quantas estruturas que eu coloquei a mão para montar, eu vou te falar sinceramente, foi nenhuma, né? A gente passa a ser mais empreendedor do que entendedor técnico. Mas é um assunto que eu vou chegar, né? Que é uma abertura para o que eu vou falar, é a parte orçamentária, né? Muitos de vocês vão trabalhar em empresas como engenheiros e muitos vão trabalhar como empreendedores. E quando você é empreendedor, uma coisa que você não pode perder de jeito nenhum é o quanto que custa a sua empresa funcionando. Quanto que custa uma obra. E é aí que as pessoas se perdem. Existem vários e vários sistemas que você pode comprar, várias e várias planilhas que você pode fazer, mas assim, ó, o sistema pode ser o mais lindo do mundo, a planilha pode ser mais linda do mundo, mas se ela não tiver as informações necessárias, elas não vão te dar o resultado real. E aí acontece, né, na minha região aqui, a gente tem vários cases, e eu acredito que algum de vocês já tenha se deparado com isso, né? O cara tem uma empresa, tem rios e rios de negócios, e depois de um tempo o negócio dele está fechado, porque o negócio quebrou. Eu falo assim de carteirinha, tá? Provavelmente ele errou na venda, tá? Ele não errou na compra, ele errou na venda. Então é um
um gatilho muito importante para que vocês peguem, levem isso, né, para as vidas de vocês, enquanto futuros empreendedores. Se você, no mínimo, trabalhar numa empresa, em algum momento, você vai ter que dar um retorno para um patrão, né, para uma pessoa acima de você, de que, quanto que custa aquilo ali, quanto que vale aquilo ali. Essas informações não podem sair. E uma coisa que é muito interessante é que se você está numa região, vou falar da minha região, estou aqui em Minas Gerais, né? Então, a 50 quilômetros da minha empresa, eu tenho as cidades de Belo Horizonte, Contagem, Sete Lagoas, Betim, são cidades maiores do que a minha, né? Eu não consigo não concorrer de igual para igual com qualquer empresa que esteja nessa região. Por quê? O nosso sindicato é o mesmo, o valor que nós compramos o material é o mesmo, o valor dos funcionários, os sindicatos que detêm, que direcionam os salários. Então acontece que o nosso custo é igual, ok? Percebam essa informação, quanto é importante. O custo é igual. O que vai diferenciar o meu valor de obra? É o meu interesse. Estou disposto a baixar um pouco da minha margem, estou disposto a ganhar um pouco mais. Eu sei que meu concorrente não quer aquela obra e eu quero, né? Isso tudo é o valuation do negócio. Só o que acontece? Estou numa concorrência, meu preço da obra é 100 mil reais, o preço do meu concorrente é 110, está dentro, aí vem um cara e orça por 70 mil reais. Esse cara não vai fazer a obra, né? Ou ele vai dar canseira para o cliente final, ou ele vai tomar prejuízo. Se ele for um cara muito honesto, ele vai pagar para trabalhar, ou se ele não for uma pessoa, né, nesse nível, ele vai dar prejuízo para o mercado, tá? É muito importante vocês entenderem isso. A fase orçamentária é um momento que vocês têm que se dedicar, né? Eu estou dando conselho aqui, quem sou eu, mas é porque é onde nós ganhamos ou perdemos dinheiro, né? E ninguém está aqui para brincar. Vocês estão gastando aí com a faculdade, e ninguém está aqui para brincar, né? É importante vocês entenderem muito sobre isso. Ricardo, os assuntos que eu queria trazer para vocês de mercado, eu não sei se eu fui muito rápido, mas eu já falei, tá? Tenho mais coisas para contribuir, mas eu gostaria de ouvir das pessoas, se elas têm alguma sugestão de assunto, se tem alguma dúvida que eu possa compartilhar, tá? Bom, Rafael, é o seguinte, conforme você, gostei da sua explanação, foi sucinta, né? Você conseguiu abranger a sua primeira experiência aí como nessa área de palestrante, né? Como palestrante, mas deu para os alunos eles terem essa noção da importância, principalmente quando a gente fala em sala de aula, que tem que ter a interligação, né? Tem que ter a conexão com todas as disciplinas, elas estão interligadas. Você falou do caso da topografia, né? Então, a empresa contratou, a indústria, no caso, contratou uma empresa para poder prestar serviço de topografia, outra para a parte de construção e você para a parte de fornecimento aí da estrutura. Então, é importante que o pessoal tenha essa noção, que quando ele entrar para o mercado de trabalho, ele vai ter que ser capaz de fazer essa compatibilização aí. A gente sempre fala na questão dos projetos, essa questão da compatibilização, né? E isso é de fundamental importância, ainda mais para os alunos que estão ingressando no mercado aí, somente principalmente quando se trata dessa questão que nós estamos vivenciando agora, né? A questão do mercado, o mercado está desaquecido. Então, a visão empreendedora também acaba que incentiva, né, os alunos que estão aqui presentes, né, a tentarem também alçar voos, né, em relação à questão do empreendedorismo. Tá? O Felipe Parente vai fazer uma pergunta. Deixa eu liberar o áudio aqui para você, Felipe. Só um minuto. Felipe, pode acionar o áudio, tá? Para poder fazer a pergunta aí para o Rafael Costa. Boa noite, Rafael. Eu entrei, mas na hora que eu entrei, deu problema e eu não pude ver. Mas eu entendi que você trabalha também com estrutura metálica residencial. É isso?
Opa, eu tinha desligado o áudio. Isso mesmo, Felipe. Trabalho com estrutura metálica, Voltou. também residencial, tá? Certo. Eu estou no sexto semestre, eu sou muito interessado em construções, mas eu sou muito ainda novinho no assunto, trabalho em outro ramo. Acho muito interessante a estrutura metálica, principalmente residencial. Aqui na nossa região, eu mesmo não conheço nenhuma construção com estrutura metálica. Acho muito interessante, acredito eu que termine barateando muito a obra pelo fato de que torne a obra rápida, né? Sim. Sem falar nas outras qualidades que você falou, a respeito de limpeza da obra e tal. A gente foi numa obra aqui da Faculdade Paraíso, em Araripina, Faculdade de Medicina que eles construíram lá, e é toda em estrutura metálica. Muito rápida a construção, muito limpa Sim. também. Então, achei muito interessante isso. É, vocês têm alguma previsão, têm vontade de vir aqui para a região da gente? En- É isso. Então, a gente, depois que você entra pro mercado, Felipe, obrigado eu, viu, pela pergunta. Depois que você entra pro mercado, você não tem mais medo de nada, né? Você quer alcançar o que tiver de oportunidade. Mas eu vou te dar um feedback, né? Isso aqui em Minas também é muito novo, tá? Eu não tenho construções de prédios, a não ser prédios de hospitais muito grandes. É, ou muitas casas, eu até dei um número aqui de 5% das casas, foi um número que eu tirei hoje no condomínio, mas com certeza é uma amostragem muito aproximada do que de fato você encontra, tá? E eu digo em condomínios porque, como eu falei, quando o cliente fala assim, eu vou construir, a pessoa que pensa em estrutura metálica, ele sabe que ele está pagando mais caro. Existe um estudo que eu comprometo a buscar aqui e te mandar, tá, Ricardo? Que eu já fiz, eu já estudei, na verdade, que ele apresenta o seguinte: depois do quarto andar, a estrutura metálica vale mais do que o concreto armado, tá? Porque nós temos aquela diferenciação de preço. Nós temos o valor do minério de ferro aqui e o valor do cimento e os derivados aqui. Brita, areia, o próprio ferro de armação, né? Mas depois do quarto andar, vamos pensar num prédio normal aí, um prédio que tenha talvez 5 ou 4 apartamentos por andar. Depois do quarto andar, a estrutura metálica vale mais, tá? Felipe, se você, como a gente, talvez do jeito que você anda, né? Você trabalha com construção civil, você nunca talvez parou para olhar metálica. Mas é igual um carro que você quer comprar. Você quer comprar um carro branco, você acha 200 carros brancos no mesmo dia. Talvez a partir de agora você vai começar a ver estruturas metálicas, né, no seu ambiente, na cidade que você mora. Mas ainda não é uma realidade do Brasil. Por isso que é um mercado que nós investimos muito, né? O nosso investimento em marketing aqui, ele é muito focado no cliente final. É muito complicado eu tentar vender para quem não vai querer comprar ou não tem dinheiro para comprar. Então, o nosso marketing na estrutura metálicas para residência é todo em condomínios. E são condomínios onde os lotes valem em torno de 300 mil reais. Então, se o lote vale 300 mil, automaticamente quem vai construir vai gastar mais de 700 mil. Então, a gente está falando de obras de R$ 1 milhão. Então, não adianta eu chegar para um cara que vai construir uma casa querendo gastar 200 mil reais e fornecer para ele uma estrutura metálica que vai te custar 100 mil, tá ok? Mas se você parar para pensar numa casa de 700 mil, 100 mil de estrutura metálica faz sentido, concorda? Ok, o Felipe levantou a mão de novo aqui. Felipe, pode ficar à vontade, tá? Pode acionar o áudio para fazer a pergunta, se tiver mais alguma. Pronto, minha conexão tinha caído, mas voltou novamente. Eu queria saber a respeito de financiamento. Eu penso em montar uma construtora aqui, não agora, mas daqui uns próximo ano, né? Próximo ano eu Sim. penso em começar minha construtora. E eu tenho uma maior vontade de começar a construir em estrutura metálica. Eu, assim, sou apaixonado pela construção em estrutura metálica. Eu queria saber em relação ao financiamento. O que é que você pode me dizer em relação à Caixa Econômica, os bancos aí que financiam? Eu tive um caso só, igual eu te falei. Esse mercado de estrutura metálica, ele é para o mercado de pessoas que têm a grana, sabe, Felipe? Estou sendo muito sincero com você, porque é de quem tem a grana. Mas para a Caixa, tudo é construção. A Caixa não entende que
que é metálica ou que é armação de concreto, entendeu? Eu tô te falando que eu tive um caso de um financiamento de uma pessoa que tinha um crédito muito grande e substituiu esse crédito e juntou para financiamento. Ele não teve problema nenhum, né? A Caixa ela não entende, ela não vai procurar saber se você tem metálica ou se você tem concreto armado. Pelo menos no caso que eu vivi. Se você, né, se você vê alguma coisa diferente ou se alguém teve algum resultado diferente, mas até onde eu sei, ela não consegue enxergar essa diferença, não. Tá bom? Ricardo, seu áudio não está saindo, tá, Ricardo? Felipe, pode fazer a pergunta. Você levantou a mão novamente? Estou com um problema aqui na minha conexão. Ok. Pode continuar, eu volto a falar daqui a pouco. Eu estou com problema na minha Tá. conexão. Não, ok. Rafael, eu queria que você falou das vantagens, né, da utilização da estrutura metálica, fez até comparação com o concreto armado, está enfatizando essa questão do custo, que realmente é um custo elevado, né, quando se compara com os tipos, outros métodos construtivos, mas além do custo, né, tem algum outro parâmetro, ou uma outra parâmetro que a gente pode comparar com os outros métodos construtivos que pode colocar a estrutura metálica como segunda opção? Assim, na verdade, quando a gente fala de mais caro, não é tão mais caro. A gente está falando de 20%, tá? E aí, se você parar para pensar o que isso te dá em agilidade, talvez esse 20% compense, né? A gente fica tentando provar para os clientes de que compensa, de que vale a pena, mas de fato ninguém nunca fez uma conta assim. Deixa eu montar duas casas iguais, né? Uma do lado da outra e fazer essa conta. Nunca foi feito isso. A conta que é feito está muito mais atrelada ao valor do minério de ferro e atrelada ao valor do calcário, tá ok? Que é a base para todos os outros minerais que são usados na construção civil, tá bom? Então, entende-se que a obra é 20% mais cara, tá bom? Ok. E outra curiosidade, acerca aí da questão da como é um mercado, assim, comparado, né, com os demais métodos construtivos, é um mais recente, você também faz a parte, né, a sua empresa, além da montagem, ela faz a fabricação também? Isso. Então, a gente quer saber, na fabricação, se tem alguma inovação tecnológica, né, pertinente a essa área. Na sua apresentação, você falou acerca de um outro mineral, né, que a mineradora está explorando aí, né, que é um diferencial no mercado. Mas Sim. qual a inovação tecnológica em termos de processo de fabricação dos perfis laminados aí? Tem algum? Fala um pouquinho mais desse processo de fabricação, para nós termos essa noção. Perfeito. É um processo muito simples, tá? Só para você ver, eu queria depois voltar aquela foto da estrutura metálica, só para que você entenda. Mas eu vou fazer com a mão aqui para vocês ficar fácil. Então, pode ficar à vontade, pode voltar lá na foto. Nós temos o perfil, né? Os perfis eles são denominados, eles têm a letra, por exemplo, perfil H, perfil W, perfil I, né? São os perfis construtivos. E basicamente os perfis precisam de sapatas, né? Que são as chapas nas pontas. E essas pontas, elas têm a furação para fazer a ligação. Então, assim, é um processo muito simples, muito simples. Por isso que eu falei da agilidade da construção. Basicamente, você tem perfis, chapas e parafuso na obra. Então, o que transforma a estrutura metálica, desculpa, até melhor de trabalhar do que a própria caldeiraria, que é um outro serviço que nós também fazemos, é que ela é nada artesanal, né? São cortes retos, ligação de chapa e parafusação. Então não tem muito segredo, tá? Hoje aqui na nossa empresa nós temos as cortadoras, né? Que são as metaleiras, na verdade, mas existem ainda muitos cortes feitos com maçarico, né? O maçarico ainda é um excelente instrumento e uma excelente ferramenta para as demandas que nós temos, porque nem sempre você consegue fazer um seriado, porque se você pegar uma mesma estrutura, ela pode, o perfil pode ter comprimentos diferentes, tá?
Um equipamento que eu tenho aqui, que é um equipamento fantástico, se vocês não conhecem, vale a pena conhecer, é o plasma. O que é o plasma? Na verdade, ele é uma banca de corte, onde eu trago a minha chapa inteira através de um programa, e a banca de corte eu mando para ela o desenho das minhas chapas. Então, o programa lê lá que eu tenho 30 chapas de 30 centímetros por 20 centímetros com 6 furações de 3/4 em cada chapa. Eu só mando para o programa, o próprio plasma já faz sozinho o corte dessas chapas. Então, a agilidade do processo é muito grande, né? É igual eu te falei, eu construí 28 toneladas em 12 dias. Se você parar a pensar em caldeiraria em 12 dias, eu não faço toneladas de caldeiraria, porque caldeiraria é muito moroso, né? São trabalhos que nós fazemos na chapa. Mas a construção metálica ela é muito rápida, tá? Então você me perguntou, existem tecnologias? E até existem, né? Por exemplo, as empresas que trabalham com trilho de trem de ferro, porque eu presto serviço para uma delas, se chama VLI, né? A tecnologia de corte deles é diferente. Eles têm corte a água, né? E o corte a fogo também. O nosso caso é com maçarico ou com a metaleira, que nada mais é do que uma serra que trabalha com uma velocidade muito grande, tá? Não, ok. Rafael, outro ponto também que seria interessante para você falar para os alunos é acerca da questão das estruturas, né? Você, na sua apresentação, você mostrou exemplos aí das. Bom, o Ricardo parece que ele sumiu aí. Eu não sei avisar para ele aqui. Aos alunos, né? Se algum de vocês tiverem mais perguntas, eu estou à disposição também, tá bom, gente? É minha primeira experiência como palestrante, estou aprendendo. Espero poder contribuir com alguma informação relevante para vocês, tá? Ô, Rafael, a Hum. internet deu um pequeno probleminha aqui que eu fiquei offline agora. Mas não sei se você chegou a escutar a pergunta que eu fiz para você a respeito. Não. Então, vou Repete, por repetir favor. aqui. A respeito você falou durante a sua apresentação, mostrou também, ilustrou aí com imagens de obras, né, que têm estruturas médias e de grande porte, né, estruturas pesadas, e também mostrou uma parte de obra residencial, né, estruturas mais leves. Eu queria que você falasse para os alunos acerca dessas estruturas, né, leves e as médias e mais pesadas, quais tipos de perfis que você pode, que você adota, né, nas suas Uhum. a sua linha de montagem, vamos dizer. Se é chapa Uhum. dobrada, se vai ser um perfil soldado, se não é. Então, eu queria que você explanasse Uhum. um pouquinho a respeito disso para os alunos. Tá. Tudo depende do projeto, né? Nós não fornecemos diretamente engenharia, tá? Nós recebemos os projetos dos nossos clientes e aí depende de cada estrutura. Mas respondendo a sua pergunta, é muito comum que nas indústrias, principalmente quando eu tenho prédios onde eu vou colocar britadores e peneiras, né? Plantas de mineração, plantas de cimenteiras, plantas de calcinação, a gente trabalhar com a chapa dobrada, ok? Porque até pela quantidade de resistência e por causa da bitola. Você não consegue chegar, por exemplo, na Gerdau hoje e falar assim, eu quero um perfil tal que tem uma chapa de 1 polegada. Você não acha assim dessa forma, né? Então é mais fácil você comprar a chapa e dobrar. Agora, perfis de prateleira, o que é perfil de prateleira? São aquelas medidas básicas que você liga lá agora, o cara tem de estoque. Essas são muito mais usuais nas edificações de residências, tá? E prédios. E o perfil, as chapas dobradas são mais usuais nas construções mais brutas. São construções onde a estrutura metálica ela tem em torno de 60 centímetros, né? Então é uma baita estrutura. Igual eu falei com vocês, aquela estrutura que eu mostrei na primeira imagem da obra, a gente está falando que o perfil tem 4 toneladas e meia. Um perfil, 4 toneladas e meia. Entendi. E a questão da durabilidade. Na segunda-feira, na abertura do nosso evento, a gente também teve
um palestrante aí de Minas, inclusive, também, o professor Agno, do FMG, ele falou a respeito da questão de manutenção, né? A questão da pintura, a importância da pintura para evitar os processos corrosivos aí das estruturas metálicas. Aí eu queria que você falasse um pouquinho a respeito dessa questão da durabilidade da estrutura metálica, né? Você faz a instalação, faz a montagem em loco, mas e questão de manutenção? Sua empresa também presta serviço nessa área ou qual que é a durabilidade das estruturas que você faz a entrega aí para o cliente? Tá. Vocês sabem que o aço, ele depende até de onde você está, né? Se você está numa área, por exemplo, que tem mar, o aço trabalha de uma forma. Se você está na nossa região, por exemplo, a gente não tem quase interferência nenhuma. Mas uma coisa que manda muito na durabilidade do aço é justamente a forma de pintar, né? Hoje, antes de pintar, a gente tem o processo de jateamento. A gente tem um produto que é denominado Prime, né? Mas na verdade ele não chama Prime, né? Ele é um fundo que se dá. Prime é o nome da marca, né? E aí acabou que todo mundo chama de Prime mesmo. É um fundo que a gente dá no material para aumentar a durabilidade dele e evitar a corrosão. E depois a gente traz a tinta. Hoje em dia é muito comum que eles têm uma camada gigante, a micragem que eles exigem é muito alta, né? Principalmente nas grandes minerações, porque é o seguinte, eles montam uma planta e falam assim, pô, essa planta ainda dá dinheiro há 30 anos. Então os caras não querem parar a planta para ir lá trocar uma viga, de jeito nenhum, né? Isso é coisa que nem passa na cabeça deles. Então, assim, o processo de pintura é um processo que a gente dá muito valor aqui internamente, é um processo que nós fazemos terceirizado com uma empresa vizinha nossa. Nós já tivemos aqui dentro da nossa empresa a parte de jateamento e pintura, mas por uma questão ambiental a gente abriu mão, né? O que você tem que ter para o meio ambiente aprovar é muito, muito caro, não vale a pena, e aí um terceiro montou uma empresa do lado da nossa. Então, a pintura é o que vai mandar na qualidade e no desgaste do material. Mas eu posso falar sem sombra de dúvida que uma estrutura metálica bem pintada, ela pode durar em torno de 50 anos sem qualquer corrosão, tá? Entendi. A não ser que ela tenha, uma coisa que é muito preocupante, que ela tenha acúmulo de água, ok? Aí nada aguenta. Ok. Rafael, tem uma pergunta de um aluno aqui, o João Gabriel, que ele está querendo saber a respeito do transporte da estrutura metálica, né, da fábrica até o local, né, da instalação. Quais são as cuidados que precisa ter, né, e no caso, transportar essa estrutura metálica de grande porte para um local onde o acesso é de difícil acesso, né, como que a gente vai executar, né, como é que vai viabilizar esse transporte até o local? Então, essas informações, a pergunta é excelente, tá, João? É coisa que a gente vai aprendendo com o tempo que você está na indústria, né? As empresas que projetam, eles já têm esse cuidado de pensar no transporte. Então, hoje a gente tem carretas aqui que fazem os nossos transportes entre 12 e 14 metros, né? Raramente vem para mim alguma estrutura que seja maior que isso. É muito difícil vir. E mesmo se ela vier no projeto, o nosso setor de PCP já avisa, olha, nós vamos ter problema com esse frete aqui, né? Todas as nossas cargas superiores a 12 toneladas, elas são transportadas com batedor, né? Então, se ela tiver alguma coisa para cima ou a possibilidade de algum material ficar para fora da carreta, também é obrigatório o uso do batedor, seja da fábrica a pintura e da pintura até o local da obra, né? Então, para você ter uma ideia, aqui na empresa a gente fornece material para o Brasil inteiro, né? Então, às vezes tem carga que sai daqui e vai para a Bahia. E aí 3 dias de viagem e tal, e aí precisa de ter esse cuidado, sim. Mas as coisas vão se ajustando de um modo que o mercado não tem mais demanda, por exemplo, para estruturas acima de 12 metros, tá? O que acontece, e vai de encontro com a pergunta dele, aí a gente já está falando de caldeiraria. Por exemplo, quando eu monto tanques, né? Você viu aquele tanque que eu montei. Ele é um tanque que é feito em chapas e as chapas são ligadas. Mas existem tanques que eles têm que sair daqui da empresa montados, né? Eu tenho tanques aqui que eu fiz para a Vale do Rio Doce, que o tanque ele tinha 8 metros de diâmetro. Então ele tinha que sair daqui com batedor, com carreta especial, né? O que nós chamamos de carga especial, e até o horário que esse veículo transita
é combinado com o trânsito daqui até no local. Então, se eu fizer uma viagem daqui até Goiás, por exemplo, eu tenho que avisar todas as barreiras que eu estou vindo com o caminhão, com um tanque nas dimensões tal, com batedor assim, assim, assado. Muito interessante essa pergunta aí do João. Obrigado, João. Beleza, Rafael. E questão, até mesmo para os estudantes, deixa eu ver aqui, apareceu uma pergunta aqui do Eugênio, falando que nesse momento atual, ele quer saber qual é o tipo de obra que mais se está utilizando e que tem uma demanda maior aí, relacionada ao uso da estrutura metálica, se é comercial, se é residencial, industrial. Tá. O que eu mais vendo aqui é galpão, tá? Primeiro que é um excelente investimento, né? Se você parar para pensar, se você gastar hoje 300 mil para você fazer uma casa num ambiente melhor, tá? Você vai conseguir alugar essa casa talvez por R$ 1.000, R$ 1.500. Você faz um galpão na mesma área, você gasta os mesmos 300 mil reais, consegue alugar esse galpão por 7 mil, 8 mil reais. Então, o TIR, né? Que é a taxa de retorno que um galpão pode te dar, se você estiver fazendo o galpão como investimento, é muito maior do que uma casa, ok? Então, o que eu mais vendo é galpão. Galpões metálicos, galpões para empresas, galpões complementares, é o que eu mais vendo, tá? Beleza, Rafael. Rafael, eu queria que você falasse um pouquinho agora, até mesmo para os estudantes que estão aí ainda se capacitando, né, profissionalmente enquanto acadêmicos, do perfil, né? Quero saber da questão do perfil que o profissional tem que ter, quais são os conhecimentos exigidos aí, principalmente na sua área de atuação aí, que é a parte de fabricação e de montagem, né? Hoje, mais cedo, né, foi ofertado um mini curso aqui para o pessoal de leitura e interpretação de projeto, né? Fundamental né, e na sua área, principalmente na parte de montagem, né, e de fabricação, é importante ter esse conhecimento de leitura e interpretação de projeto. Além desses, né, quais seriam os outros conhecimentos que o profissional deve ter, né, aí para poder estar atuando nessa área? Tá. Eu acho que é muito de pessoa para pessoa, tá? Mas assim, de forma geral, eu acho que a primeira coisa que todo mundo deveria entender é da fase orçamentária. Vou te explicar por quê. Eu sou um cara que eu vim de orçamentos, e de orçamentos eu tive que ir para planejamento, e de planejamento eu virei dono da empresa, né? Dono de um negócio. Por quê? Porque eu conhecia dos números. E aí eu fui entender hoje, né? Como já tive outra empresa, eu te falei, né? Eu já tive mais de uma empresa. E o que me trouxe até aqui foi conhecer os números. Então, mas todo mundo sabe quanto custa o tijolo? Beleza. Todo mundo sabe quanto custa o tijolo. Mas quanto tempo demora para montar 100 tijolos? Aí que dá a pergunta. E por que eu te falo isso? Se você entrar numa oficina mecânica, por exemplo, tem 10 mecânicos lá, talvez um dos 10 vai conseguir te dar o orçamento de quanto fica o valor do carro. As pessoas só sabem como que faz. As pessoas não sabem quanto que custa, tá? Então, é um divisor de águas na sua vida, tá? Quando você começa a entender como que as coisas acontecem. Por que que acontece? Por que que aquilo é cobrado daquela forma? Por que o imposto é assim, assim, assado? Isso é muito... É um conceito que fica muito banalizado. As pessoas não dão atenção para isso. E quando você sai de estudante para empreendedor, essa mudança de chave é muito importante para vocês. Eu faço uma pergunta muito para muitas pessoas, né? Aqui na empresa a gente tem várias pessoas e sempre eu faço essas perguntas. Vocês sabem de onde vem o dinheiro? Aí as pessoas falam, pô, mas o dinheiro vem do banco, né? E o dinheiro vem da terra, cara, né? É uma coisa simplérrima, mas vem do milho, vem da água, vem do minério, ela vem de tudo que é da terra. Então, se você acompanhar o caminho do dinheiro, você consegue entender o orçamento perfeitamente, tá? Eu acho que isso passa despercebido. A gente quer entender as contas matemáticas, por que que o concreto tal tem que ser com tanto de MP, né? Assim que vocês falam na parte civil, eu acredito. Isso tudo é muito importante. Mas para o seu cliente isso não é importante. Seu cliente não quer saber se você sabe ou se você não sabe fazer uma estrutura. Ele quer saber se o que ele está disposto a gastar é o que você está disposto a entregar para ele, tá? Eu acho que a fase orçamentária é muito importante.
Não, beleza, Rafael. Mas falando um pouquinho mais do processo de fabricação aí Tá? empresa. A questão de controle de estoque, questão de armazenamento, aí, da questão das peças que você fabrica, como é que é a questão da parte interna, né? Toda essa questão que nós falamos aí a respeito do transporte da empresa, né, da fábrica para a tinturaria, de lá para a localidade onde vai ser instalada, mas eu quero saber agora do processo interno da fábrica, né? Como é que é Ótimo, a parte operacional aí para o pessoal entender também, que é a ótimo. questão do planejamento, né? Que você já Sim. tocou esse ponto anteriormente. Uma coisa que a gente respeita muito aqui dentro, Ricardo, é o procedimento, né? Eu te falei que hoje eu sou o sócio-diretor da empresa, mas a empresa já tinha uma gestão antes de eu chegar. E quando eu cheguei aqui, eu apanhei muito, né? Apanhei muito porque eu não entendia a importância de cumprir os procedimentos. Então eu vou pegar o procedimento, vou responder a sua pergunta e vou responder um pouquinho da pergunta do Eugênio, tá bom? Vamos falar de como que funciona. Então, a empresa funciona é, com a demanda comercial, né? Tem todo o trabalho comercial para atender os clientes, para captar cliente. Aí esse cliente entrou. Então a gente vai fazer uma fabricação de uma estrutura metálica para uma mineração, tá? Não vamos falar de um galpão que está mais perto do que vocês podem vender e do que eu posso vender, tá bom? Então, esse pedido entrou aqui dentro e nós ficamos aguardando todo o projeto. Então, eu vou, de alguma forma, desenhar o caminho do serviço. O setor de PCP, né, que é o setor de planejamento, ele recebe esse projeto e esmiuça esse projeto para o compras. Ou seja, ele pega o projeto, entende tudo que nós vamos ter de material ali dentro e transforma isso em listas de compras para que nós levamos isso para o mercado para comprar, tá? E aí a gente vai fazer as cotações, cumprindo todos os procedimentos, 3 cotações por cada tipo de material, né? E após esse período, a gente também tem o levantamento de material de consumo, né? O que eu gasto para fazer os cortes? O que eu gasto para fazer as furações? Qual tipo de broca? Qual tipo de insumo, né? Isso tudo é levado em consideração. Depois que esse levantamento todo é feito, nós fazemos na nossa reunião, na nossa empresa, uma reunião de kick-off meeting, que é uma reunião onde a gente abrange todos os pontos. Por quanto foi negociado, por qual alíquota, por qual valor, se a entrega é nossa, se a entrega não é nossa, se o material quem vai comprar somos nós, ou nós vamos somente gerenciar o material para que o cliente compre. Isso tudo é assunto de reunião, ok? E, logicamente, a gente fala dos prazos. Depois que nós falamos do prazo, essa reunião ela vai toda para o setor de planejamento da empresa. O que o setor de planejamento faz? Ele faz a separação e distribuição dos serviços para cada área. Aqui dentro da empresa nós temos a área de preparação, a área de pré-montagem, a área de solda e a área de acabamento. Então o material chega para a gente, nós fazemos a montagem dele, a pré-montagem dele, depois vem os soldadores para fazer as soldas, onde se tem solda, né? Depois vem o pessoal do acabamento e depois nós mandamos esse material para jato e pintura. Depois que esse material vai para jato e pintura, nós fazemos a nossa última inspeção. Eu estou falando que você é de galpão, então eu não te falei em momento algum das inspeções do cliente. Quando eu estou montando um galpão, por exemplo, para uma mineradora ou para uma cimenteira, no meio do caminho nós temos a inspeção do cliente. Então o cliente nos visita e faz as inspeções dele. Ele quer conferir se o material tem a procedência, ele quer conferir a rastreabilidade do material. O que é importante da rastreabilidade? Meu cliente me fala lá que o material tem que ser um aço 2440. Eu vou e compro um aço mais barato aqui e entrego para o cara. Amanhã o prédio cai, esse cara vai lá no aço e vê que eu não forneci o aço que estava no projeto, tá? Estou mostrando a importância da rastreabilidade. Então, vamos desenhar o processo com o cliente vindo. Esse cliente vem, confere todas as minhas soldas, confere por amostragem as nossas furações, ele confere por amostragem todo o nosso procedimento de montagem e autoriza que esse material vá para o jato pintura. Chegando no jato pintura, ele tem o processo que eu já falei, né? Jateamento, passa o prime e depois vem a pintura com a micragem determinada para o cliente.
e agora a gente responde um pouco da resposta do Eugênio. Não tem nada que firma, né? É mais bruto falar, a carga melhor do que a madeira, né? Então existem vários tipos de pedaços de madeira mesmo, que é onde a gente faz a acomodação desse material, e esse material vai diretamente para a obra do cliente, né? Então você faz uma camada de estrutura, o João perguntou, parece que ele perguntou como que isso é transportado, né? Aí eu já estou falando, o João Gabriel falou isso. Você faz uma camada de estrutura metálica, vem com as madeiras, coloca mais estrutura metálica, vem com as madeiras, depois você faz a amarração com cinta. É assim que ela é levada para a obra, tá? Só uma questão, Rafael. E no processo inteiro, a questão de resíduo, né? O que a sua empresa, né, na fábrica, aí, ela faz com esses resíduos? Né? Eles são reaproveitados, são reutilizados? Qual é a destinação final aí que vocês dão para os resíduos gerados no processo de fabricação? Excelente, excelente. A gente tem vários tipos de resíduos, né? Eu vou citar todos eles, né? Na verdade, tudo é sucata, tá? Mas o que acontece? Existem materiais que podem ser reaproveitados, e aí entra a importância da rastreabilidade, porque tem cliente que pede aquele material de volta para ele, ok? Tem um material que é um material sem aproveitamento, que eles realmente vira sucata, e tem a borra do aço, né? A borra do aço nada mais é aquele material que sai do nosso plasma. Aquela borrinha metálica que vai gerando ali, que ele serve como componente também para as empresas, para a Gerdau, né? Transformar aquilo tudo em aço. No final, a verdade é o seguinte, tem dois caminhos. Ou nós vendemos como sucata, ou aquilo retorna para o cliente, ok? Como que funciona? Cada material, cada especificação de material tem a sua caçamba, né? Então, todo dia, no final do dia, nós temos uma pessoa que cuida somente da limpeza da empresa, com equipamento que se chama Hyster, né? O Hyster nada mais é do que um caminhãozinho com um cabo de aço, onde ele tem uma caçamba embaixo, que ele é alimentado por aquilo ali, e ele é destinado cada material para para a sua caçamba. Então, nós temos a caçamba da borra, nós temos a caçamba do cliente tal, e nós temos a caçamba da sucata, ok? E ainda a gente tem ainda a questão de pegar o material que é bom e volta com ele para o processo. Quem nada mais é do que o nosso armazenamento. Nós temos um pátio aqui de 2.000 metros quadrados, né? Onde a gente divide entre material que vai para a produção e material de estoque mesmo, tá? Beleza, Rafael. Eu acho que nós conseguimos aí passar, né, uma visão boa para os alunos em termos de visão mesmo, né, essa visão do empreendedor, visão da empresa para o mercado de estrutura metálica. O pessoal viu aí que a grande parte do mercado, né, se concentra principalmente aí na região sudeste e sul, mas tem um mercado aqui na região nordeste e também para o norte, né, se não me engano, dados que eu já ouvi falar, em termos de 70% do mercado de estrutura metálica está na região sudeste e sul, né, 20% na região nordeste e 10% lá na região norte, tá? Mas é um mercado, né, como o pessoal já deu para entender, que é novo, dá para o pessoal utilizar, em termos de aspectos construtivos, né? No canteiro de obra, tem a questão da limpeza, que é primordial, né? A questão da facilidade também, a rapidez, né, na entregável da obra. Você entregou a obra aí com 34 dias, né? Isso. E se fosse estrutura de concreto armado, demoraria aí 60... Né, 70 dias. Então, tem as vantagens, né, e as desvantagens. Você fez a questão do comparativo, né? A partir do quarto pavimento, né, já compensa mais optar pelo uso da estrutura metálica. Então, são aspectos interessantes. Isso aqui, essa palestra, né, que você ministrou, esse assunto é mais para despertar o interesse, né, dos alunos, né, de mostrar para eles a importância da questão da compatibilidade, a importância da interdisciplinaridade que tem que haver, né, quando ele está cursando, né, o curso aqui da GDC na instituição. Então, você hoje falou da topografia é matéria lá é uma disciplina lá do terceiro período, terceiro semestre. E o estudo metálico está lá do sétimo, oitavo período, né? Então... E tá tudo ligado, né? Está tudo interligado. Então, a questão do orçamento, que você bateu tanto na tecla, que é importante, a questão do planejamento,
a parte orçamentária, é uma das últimas disciplinas que os alunos têm a oportunidade de cursar, né, no 10º período, e eles, às vezes, por estar vamos dizer, nessa ansiedade, né, de querer formar, de se tornar um profissional para atuar no mercado, acaba que não dá tanta importância, não dá a devida importância, né, para essas disciplinas. E que você aí acabou de explanar. Queria fazer só um adendo. Pode Oi? terminar, eu vou fazer só um adendo que você falou aí, tá? Ok, não, beleza. É só para essa questão mesmo, a importância da interdisciplinaridade das disciplinas, e você falou da questão que quando eles vão ingressar para o mercado de trabalho, acaba que a maioria dos alunos, grande parte, vai ter aquele choque de realidade. Aí vai começar a ver, olha, bem que o professor falava lá na faculdade para a gente levar a sério, né, que a faculdade é o momento que ele está se formando um profissional. Né? Aqui na faculdade ele não vai ter todas as respostas, né? Mas ele vai se capacitar profissionalmente, né, ao longo desses 5 anos, né, ou mais aí para alguns, durante a graduação, e aí ele tem que buscar também capacitação, né, fora da faculdade. Por isso que é importante, né, eventos como esse, para poder estar despertando esse interesse e até mesmo incentivando, né, os próprios alunos a não ficar esperando trabalho. Né? Eles se tornarem protagonistas da vida deles em termos de, não, vou empreender. Né? Como é que eu vou empreender? Aí tem que conhecer o caminho, né, do dinheiro aí que você acabou de falar. De onde que o dinheiro vem? É do banco? Né? Então, fica essa, vamos dizer, cutucada mesmo nos alunos para que eles possam despertar, porque quando ingressa no mercado de trabalho, né, aí ele vai sair, a primeira sensação que vai dar vai ser, opa, eu não sei nada, eu vai ficar totalmente seguro. Né? Então, aproveitem o período da faculdade, vocês que estão aí no início do curso, ainda de graduação, que está saindo, a importância, né, de se dar a devida importância para cada etapa na sua formação profissional. Tá? Porque quando entrar no mercado de trabalho, não pode haver erro, não. Tá? O erro aí lá é o jogo. Até essa questão desse erro que teve, né? Que contratou terceirizou uma equipe de topografia, pegou outra empresa para fazer a construção, outra empresa para fazer a fabricação e montagem. E na hora de fazer a compatibilização, né, não ficou centrado. Então, que prejuízo que teve a empresa, né? E por causa de quê? Por causa da questão da compatibilização de projeto, dessa visão do engenheiro. Aí entra o papel fundamental do engenheiro. A leitura e interpretação de projetos, né? A importância que isso tem na formação profissional. Né? Então, está tudo interligado. Então, acho que foi de grande valia a sua participação aqui. Tá? Vou deixar você fazer a sua observação e depois a gente faz o encerramento dela. Né? E, mais uma vez, né, eu já, de antemão, já agradeço bastante seu aceite, né, para participar desse nosso evento, e certamente foi de grande valia aí, de grande contribuição, né, para essa capacitação profissional dos alunos, esse despertar deles aí, frente ao mercado de trabalho. Beleza? Bacana. Palavra. Eu queria falar assim, eu escutei de um cara, isso tem 7 anos, e eu nunca mais esqueci. O único que não pode errar é nós que estamos entregando a obra, ok? Projeto pode errar, o cara que fabricou a argamassa pode errar, o químico que falou que aquela pedra estava boa para fazer o cimento pode errar, mas nós que entregamos a obra não podemos errar, tá? Nunca esqueçam disso, né? A gente bate no peito e fala para o cliente, fala assim, não, eu faço seu empreendimento. E aí você não pode errar, porque você depende daquilo para receber, para entregar e para fazer outros negócios, tá? Outro assunto que eu acho relevante a gente falar. Orçamento e planejamento é tudo uma coisa só, tá? Quando você faz um orçamento, você planeja a obra, né? Você tem que computar tudo. Então você computa lá que a obra vai gastar 30 caminhões de concreto, ok? Aquilo já é um planejamento. Você concorda? Passou para 40, fugiu. Passou para 40, você perdeu, né? Então, é tão importante você entender o quanto que custa, porque aí você passa a dar valor ao planejamento, porque é tudo ligado, tá? E eu venho dessa área de orçamentos há mais de 12 anos que eu trabalho com orçamentos de obras. Fui gerente de uma empresa que chamava Sênior Engenharia, onde eu fiz em torno, sei lá, no mínimo mais de 1000 orçamentos, né? Apanhei muito, né? A gente apanha muito da produção, porque quem orça nunca vai ser entendido por quem produz, né? Quem produz acha sempre que você foi otimista demais
ou que você foi exagerar demais, né? Mas no meu caso hoje eu orço e eu planejo a entrega, então eu não posso errar de jeito nenhum, nem aqui nem aqui, tá? Essa é a visão que eu queria deixar para vocês. Espero de verdade ter contribuído, né? Fiquei até um pouco nervoso, porque foi a primeira palestra que eu fiz, mas estou grato. Eu, eu acredito aí que eu não tenha saído tão mal, porque eu acho que os assuntos são relevantes. E aí, ó, o Luan falou que foi incrível, eu já ganhei meia-noite. Obrigado, Luan. Aí, ó, Lucas também, muito obrigado. Satisfeito demais. E é o seguinte, eu deixei o meu contato, tá? Eu vou passar aqui no último slide só o meu contato mesmo. Compartilhar aí, Rafael, o seu slide para eles terem seu contato e, né, e quem tiver alguma curiosidade acerca, né, do processo de fabricação, de montagem e até mesmo de projeto, né, eles podem fazer uma consulta para vocês, fazendo alguns conhecimentos, tá? Outra Meu questão... telefone está na tela? Isso, agora já está aqui, obrigado, né, rafael@termoforte.com.br. Aí está o telefone dele de contato, tá? O código, né, é o 31, que é lá de Minas Gerais, e aí está o telefone dele para vocês. Quem tiver interesse, quiser saber um pouquinho mais sobre esse assunto, né, a questão do empreendedorismo também, né, vocês podem estar contactando aqui o Rafael aí. Rafael, mais uma vez, muito obrigado, tá? A questão do erro, né, quando está no mercado de trabalho, eu falo para os estudantes que eles não podem errar, o lugar que eles têm que errar é aqui dentro da faculdade, aqui que eles podem e devem errar, que aí com o erro, eles sempre, quando a pessoa erra, quer dizer, ela não vai errar, ou ela vai acertar, ou ela vai aprender, tá? Então, sempre dentro da faculdade, né, vamos dizer assim, o ponto máximo que eu tento passar para os estudantes é justamente isso. Você deve errar justamente na faculdade. Pode e deve. Então, aqui o pessoal reclama, engenharia é muito pesado, né? Apanha demais, está muito puxado, mas é o lugar que você tem para poder estar ficando calejado para enfrentar o mercado de trabalho, que não é coisa fácil. Né? Isso aí. Você tem o mercado de trabalho, aí a situação já muda. Rafael, mais uma vez, em nome da faculdade, obrigado. Te agradeço, em nome da coordenação, da direção acadêmica da instituição, tá? E que espero que nós possamos aí encontrar quando eu for a Minas, tomar uma cervejinha aí, um vinho, e botar o assunto em dia, e que você também possa participar de outros eventos aí conosco aqui da faculdade, tá bom? Estou satisfeito demais. Obrigado. Fiquem com Deus. Boa noite para todo mundo aí. Qualquer coisa é só me ligar, tá? Manda WhatsApp, e-mail, estou à disposição, tá bom? Muito obrigado, Rafael. Valeu. Show de bola, viu? Parece que Boa noite, valeu. Um abraço. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal.